O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência, que tem o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Sicope. Hoje vamos falar sobre ESG e por que essa prática é tão importante para as empresas. O ESG é uma ferramenta na busca da sustentabilidade. Então, o que nós temos com o ESG? Nós temos que cuidar do planeta, nós temos que cuidar das questões sociais e a empresa precisa ter uma governança. Vamos continuar falando sobre ESG, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Sebrae Santa Catarina realiza a solenidade de posse da gestão 2023-2026. Foram empossados o presidente do Conselho Deliberativo, Renato Campos de Carvalho, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Marcos Pagani de Souza, o diretor superintendente, Carlos Henrique Ramos Fonseca, o diretor técnico, Luque Pinheiro, o diretor de Administração e Finanças, Anacleto Urtigara, e os membros do Conselho Fiscal. É uma honra estar aqui nesta noite e assumir oficialmente o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae de Santa Catarina. Para mim é um desafio, nós temos 4 anos pela frente. O bom é que tem uma equipe muito coesa, muito unida, né? Carlos Henrique, Luque, Urtigara. Nós temos um estado que realmente é um trocadilho, mas é um estado de excelência e nós daremos continuidade, sendo referência nacional no Sebrae de Santa Catarina. Na cerimônia, prestigiada por lideranças políticas e empresariais do estado, a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fetti, e do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Falar no Sebrae como empreendedor é fácil, né? Porque o Sebrae talvez seja a instituição de maior reconhecimento nacional quando a gente fala em empreendedorismo. Nós temos todos os programas do Sebrae na área de cidades empreendedoras e isso tem dado a Florianópolis a condição de ser uma cidade cada vez mais inovadora, à frente do seu tempo, e o Sebrae tem contribuído muito para isso e o papel do Carlos Henrique tem sido fundamental nessa história. Para o estado de Santa Catarina e para o governo Jorginho é um parceiro importante. O governador Jorginho Melo ele tem uma história muito próxima com os microempreendedores. Eu já visto o Pronamp e alguns outros programas que ele criou durante os últimos anos. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande de poder tê-los próximo para implantar uma série de projetos que tanto na ciência, tecnologia e inovação quanto na futura indústria e comércio a gente tem essa expectativa de poder parcerizar com o Sebrae em prol aí do desenvolvimento da economia catarinense. Na verdade, o Sebrae em todo o Brasil, mas especialmente em Santa Catarina, cumpre um papel fundamental de apoiar o que hoje se chama de startups, mas que sempre foi as organizações que estão começando, surgindo e que, na verdade, respondem por nossa grande economia, as micro e pequenas empresas. Então, Santa Catarina é destaque no tema e a gestão atual, Carlos Henrique, Luque Pinheiro, tem um papel inovador e de fazer acontecer. Fizeram do Sebrae Santa Catarina referência de inovação e tecnologia do Sebrae nacional, né? Falar sobre essa gestão que tem continuidade agora do Sebrae Santa Catarina é uma satisfação. Em primeiro lugar, porque é uma diretoria de sucesso. O Sebrae Santa Catarina tem renome a nível nacional e faz um trabalho que a gente acompanha muito, principalmente via os movimentos sociais. Projetos que a gente traz, discussões sobre desenvolvimento regional. Então é com muita satisfação que a gente vê esse grupo de novo
dando continuidade a um trabalho já inicial. E também eu queria dizer que para nós de Santa Catarina, nós vivemos um momento da vida do SEBRAE com a presença do nosso querido Zezo, né? O Zeferino Pedroso, na presidência do Conselho Nacional. Marcando um novo ciclo, Carlos Henrique apresentou as bandeiras que irão nortear a gestão empossada, visando o crescimento das pequenas empresas e o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. A gente acredita que o fomento ao empreendedorismo é o grande instrumento para reduzir desigualdades no estado de Santa Catarina. Segunda bandeira é a melhoria da produtividade, a agenda da produtividade do pequeno negócio, ou seja, levar a inovação à empresa e qualificar os empreendedores e os colaboradores. O terceiro ponto que falamos é continuar o trabalho que estamos fazendo com os ecossistemas de inovação do Estado, os 15 centros de inovação do governo, onde nós acreditamos que Santa Catarina pode se tornar o Estado da inovação. Temos tudo para isso. Temos academias, temos pessoas qualificadas e um povo empreendedor como catarinense. O outro ponto que estamos trabalhando fortemente é a internacionalização das empresas de pequeno porte catarinense. Hoje no Brasil somente 1% do volume de exportação são exportados pela pequena empresa, que representa 99% das empresas. Em Santa Catarina é o dobro, 2%, é muito pouco. Então nós temos o grande desafio de melhorar a produtividade e a competitividade dessas empresas para que possam competir em mercados mais inteligentes. O outro ponto que nós trabalhamos fortemente é a agenda da melhoria da gestão, ou seja, uma gestão sustentável das pequenas empresas, levando o modelo de excelência de gestão, MEG, às pequenas empresas e também a agenda ESG para todas as empresas de pequeno porte, assim como estamos também praticando no SEBRAE. E outro ponto importante interno nosso é continuar fortalecendo a nossa cultura organizacional, sempre valorizando as pessoas, valorizando os nossos colaboradores. E não fizemos sozinhos, fizemos graças a uma equipe muito valorosa, que é a equipe do SEBRAE, e os parceiros. Óbvio que a parceria de todo o setor produtivo que faz parte do nosso conselho é essencial para o resultado do nosso trabalho, porque os nossos clientes são os mesmos. A pequena indústria, nossa cliente, pequeno comércio, a pequena empresa de serviço, a pequena empresa agrícola, são todos parceiros do SEBRAE. A cada mandato é um ciclo que se renova, é um que termina e um que começa. O cenário muda. Teria sido dito por Heráclito que nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez já não é o mesmo homem e nem será o mesmo rio. Nenhum mandato é igual ao outro. Tem sempre um conjunto de desafios novos. Nós temos um conselho deliberativo de altíssima qualidade. Nós temos uma sociedade catarinense de alto nível de exigência. Empresários de micro e pequenas empresas que se renovam, que alteram os seus desafios, as suas necessidades. Nós precisamos estar em sintonia com esse desenvolvimento, tanto do ponto de vista de atender aquilo que o colegiado superior, representando todas as entidades do Estado, requer da área executiva, que somos nós, quanto da própria sociedade que demanda esses representantes para que coloquem em nossa agenda aquilo que é verdadeiramente a prioridade e que nós sejamos sempre portadores de notícias de futuro. A gente está muito feliz, né? Porque 4 anos a gente fez uma entrega que a gente acredita que foi muito importante para a sociedade. A gente dobrou o tamanho do SEBRAE, ele cresceu 25% ao ano, é crescimento de startup para uma instituição. E hoje a gente imagina que os próximos 4 anos são de consolidação e entregas ainda maiores para a sociedade. Então, feliz de ter todo esse prestígio de entidades, de organismos governamentais, de lideranças, né, de parceiros aqui com a gente para fazer esse sucesso todo do SEBRAE. A programação do evento contemplou 2 homenagens especiais. A Laor Tissot, que presidiu o Conselho Deliberativo do SEBRAE Santa Catarina, e José Zeferino Pedroso, atual presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Eu sempre fico pensando numa frase do meu pai. Amigos são poucos. Amigos do dia a dia. Amigos com quem você pode contar. Amigos com quem você pode confiar. Temos tido a felicidade de contar com executivos de primeira linha e isso tem trazido um certo conforto para as autoridades do SEBRAE Nacional, porque aqui serve quase como exemplo das atividades
que eles desempenham aqui para ser multiplicada a nível de Brasil. Então eu quero parabenizar a reeleição dos atuais diretores do SEBRAE, comandados por Carlos Henrique, e certamente nós vamos ter mais 4 anos de desenvolvimento satisfatório para a nossa pequena e microempresa catarinense. Hoje vamos falar sobre ESG e por que essa prática é tão importante para as empresas. A sigla vem do inglês Environmental, Social and Governance e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma corporação. O ESG é uma ferramenta na busca da sustentabilidade. Então, o que nós temos com o ESG? Nós temos que cuidar do planeta, nós temos que cuidar das questões sociais e a empresa precisa ter uma governança. Então, nós estamos falando aqui de planeta, nós estamos falando de pessoas e nós estamos falando do lucro das próprias empresas. Não dá para você imaginar a empresa só na dimensão financeira. Você tem que imaginar a empresa na dimensão das pessoas e do planeta. Como a gente faz para que tudo isso conviva em harmonia e para que a gente tenha sustentabilidade. No evento promovido pela Fiesc, que reuniu empresários e executivos de grandes players do mercado, especialistas e representantes das câmaras setoriais da indústria, abordaram a relevância do tema. A importância é fundamental porque sim que é um empresário que é efetivamente quem tem que abrir as portas do mercado nacional e internacional, não se convencer que meio ambiente, responsabilidade social e governança fazem parte integrante do princípio que deve ser hoje a pauta prioritária de qualquer negócio. A General Motors vê o tema ESG como de suma importância, não só pela GM, como todas as operações, né? O ambiente social e a governança é o que rege a operação de uma empresa. Ela já faz parte do nosso dia a dia, né? Falar em ESG é um tema tão vasto que a opção que faço não é por falar conceitos, tendências, mas falar daquilo que mesmo que antes que essa sigla fosse criada, nós já vimos adequando nossos processos de produção. Nosso grupo tem 140 anos. E a gente já pratica isso pelo menos há uns 50. Né? Então nós temos temos atividades e projetos na área ambiental, na área social já há muitas décadas. Né? E hoje se resume isso tudo nessa sigla moderna aí. Né? Mas o importante, além de mostrar os projetos que a gente tem, né? Mostrar alguns dos projetos, é entender que isso não pode ser moda, isso não pode ser encenação, isso tem que ser cultura. E cultura é alguma coisa que tem que vir de dentro, tem que fazer parte realmente dos hábitos, usos e costumes de uma organização, seja ela pública ou privada. Eu acho que tem muitas empresas que têm isso no sangue mesmo, né? E tem outras que fazem isso para a plateia, né? Tanto que se criou uma sigla chamada, uma expressão chamada greenwashing, não é? É para mostrar que tem gente que faz marketing com isso. Mas eu acho que todo mundo está entendendo a importância disso e mesmo as empresas que não entendam que isso seja um valor importante, elas vão ter que se adequar porque o mercado está mudando, o mercado está reconhecendo a importância disso. A Europa mesmo está com uma regulamentação muito mais rigorosa agora. Quem quiser fornecer lá vai ter que fazer um rastreamento da sua cadeia de suprimentos, vai ter que mostrar que atende o Acordo de Paris nas questões ambientais. Então, acho que existe uma corrente mundial em prol disso. E certamente esse é um tema que está muito em evidência e nós estamos aqui, então, para discutir com a sociedade empresarial catarinense quais são as medidas e como podemos implementar essa nova demanda nas empresas. E principalmente aquelas empresas que estão interessadas no mercado internacional, é uma questão que é irreversível. Nós temos que praticar o ESG como uma nova metodologia de trabalho, com novas orientações, e essa é a importância do evento, então disseminar essa cultura do ESG no empresariado catarinense. No próximo bloco vamos mostrar o primeiro painel do evento, a urgência ESG,
E é um prazer compartilhar esse painel aqui comigo hoje. Tenho a Marcela Ungaretti, da XP Investimentos, e eu tenho também a Luciana Schneider, do Itaú Unibanco. ESG é o desafio encarado pelas empresas comprometidas com as questões sociais, ambientais e de boas práticas de governança. E para impulsionar o movimento em direção ao tema, a Federação das Indústrias de Santa Catarina realizou o Fórum Radar ESG, com especialistas e cases de companhias que estão avançadas na prática. Na ENGIE, como você mesmo falou, a gente já pratica ESG há mais de 20 anos, muito antes de se tornar essa moda que está agora, o assunto que todo mundo comenta, né? Então nós temos práticas, e nas 3 letrinhas do ESG, nós temos práticas de meio ambiente muito fortes, então destaco o projeto de matriz de biodiversidade e de conservação de nascentes, que é um projeto inclusive muito bonito, que junta educação ambiental e conservação ambiental. Na prática, na letrinha do S, na prática social, a gente tem um projeto que para a gente é muito querido, que é o projeto Parcerias do Bem, que é justamente onde a gente oferece os nossos projetos sociais como produtos sociais para os nossos clientes e parceiros, para que eles possam também investir nesses projetos. Então a gente aumenta o alcance desses projetos sociais. E na parte de governança nós temos inúmeras certificações, ISO 14000, 9001, 37001, que refletem a maturidade da nossa governança corporativa. Luciana Navarrete, diretora administrativa da ENGIE Brasil Energia, mediou o primeiro painel do evento, apresentando uma linha do tempo sobre ESG. E é um prazer compartilhar esse painel aqui comigo hoje. Tenho a Marcela Ungaretti, da XP Investimentos, obrigada. E eu tenho também a Luciana Schneider, do Itaú Unibanco. Muito obrigada. Sejam bem-vindas, gente. Mas eu trouxe esse material aqui para a gente destacar alguns pontos. E o primeiro deles é que o ESG ele não é um tema recente, gente. Desde o final dos anos 70, a gente já falava do conceito de desenvolvimento sustentável. E ali, em 1987, a gente teve um marco bem importante, que foi a publicação de um relatório da ONU, o relatório Brundtland. Brundtland era a primeira-ministra da Noruega, né, que foi quem coordenou a comissão da ONU, que publicou esse relatório. E esse relatório foi quem disseminou o tema desenvolvimento sustentável. Andando mais um pouquinho na linha do tempo, depois a gente tem ali em 1994 o conceito do Triple Bottom Line, que são os 3 P's, pessoa, planeta e lucro, né? Profit em inglês, que é um conceito do John Elkington, que também é super famoso. Por quê? Porque ele trouxe para a gente uma visão para a avaliação das empresas além da perspectiva financeira. Então, ele incorporou a perspectiva social e ambiental também na avaliação das empresas. Caminhando mais um pouquinho ali na linha do tempo, a gente tem em 2004 a divulgação do relatório da ONU, né, Who Cares Wins, que foi um relatório que foi suportado pelas 20 maiores instituições financeiras da época e que trazia também uma chamada para todas as empresas para os impactos do desenvolvimento sustentável. Em 2006, né, então a gente teve esse 2004 Who Cares, em 2006 os princípios do investimento responsável. E, em 2015, o grande marco com a criação dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A partir daí, o Acordo de Paris, em 2015 também, super importante, com 197 signatários e com as metas estabelecidas, né, para 2030. E tem um marco importante dali também, né, que foi, a partir desse momento, a gente tem os fundos de investimento muito preocupados com a questão do ESG. E o BlackRock, que se não é o maior, é um dos maiores fundos de investimento do planeta, publica anualmente, o CEO, Larry Fink, a sua carta ao mercado, onde ele destaca os principais pontos que vão ser avaliados pela BlackRock para poder fazer as suas indicações, recomendações de investimento. E a gente teve um marco importantíssimo ali em 2019, quando ele trouxe, né, a questão da descarbonização, a questão de como a sustentabilidade é importante, vai ser um critério de decisão de investimento. E, desde então, a BlackRock também vem ditando o ritmo ali do mercado e apontando que quem não seguir esses critérios de sustentabilidade realmente não vai estar apto para receber todos os investimentos do mercado. Então,
Começando assim com esse histórico, que é só para a gente aquecer aqui, eu queria, com as minhas colegas aqui, fazer a pergunta, né? Considerando, como a gente viu, a urgência do tema, está na pauta de todo mundo. As empresas que não tiverem práticas consistentes de ESG, estão fadadas a, de repente, não conseguir investimentos necessários. Como que as instituições onde vocês atuam atualmente estão tratando o tema? Eu vou começar pela Luciana, ali pela minha xará. Então, trazendo um pouco da agenda ESG do Itaú e um pouco do processo de reflexão, eu acho que quando a gente fala de agenda ESG e a gente lembra de um conceito passado aqui de sustentabilidade, a grande questão que era discutida no momento seríamos impactados pelos nossos consumidores, né? A decisão de consumo seria a partir de práticas das empresas. E o que a gente vê hoje é que, de fato, o consumidor ele é um player importante nessa agenda, mas não somente. Mas quando a gente olha para outros vetores, por exemplo, como investidores e mercado, o que a gente percebe é que ele traz o tema de uma forma bastante ampla, né? A questão de colaboradores. O orgulho de pertencer numa empresa passa essencialmente por ESG. Reter talentos hoje não é uma questão só de remuneração, do quanto você paga mais e qual é o programa de retenção financeiro. Se ele não se sentir conectado ao propósito da empresa, ele vai migrar independente de qual é a diferença salarial e qual é o pacote que você está oferecendo, né? E a gente tem um outro fator super importante, que é o regulador, o regulatório, né? Seja no executivo, no legislativo, muitas vezes pelo judiciário. Também são impostas questões importantes de ESG, que nem sempre a gente está tão preparado para o nível que o tema tem atingido por meio dessas exigências, né? Como que a gente traduz isso, algo tão complexo? A gente passou por um processo de reavaliar a nossa política de sustentabilidade, que foi traduzida em compromissos de impacto positivo. Então, a gente declarou a nossa estratégia ESG por meio de 10 compromissos de impacto positivo. Então, a gente tem desde compromissos mais atrelados ao nosso jeito de fazer, compromissos diretamente às vertentes de atacado e varejo de negócio, e ações institucionais mais a parte de transparência. E por trás de cada compromisso, a gente tem todos os KPIs, os projetos, e a gente faz um reporte público da nossa evolução em cada um deles. E também, como uma instituição financeira, a gente tem um papel importante de bancarização e inclusão financeira de boa parte da população que fica à margem de modelos formais financeiros. Então, a gente hoje tem um desafio de trazer inclusão financeira. A nossa meta é de 30 milhões de clientes por meio de ferramentas de baixo custo até 2026. E a gente olhando, obviamente, com os recortes da classe C, D e E, e olhando principalmente para o Norte e para o Nordeste, onde a gente tem um grande gap quando você olha a questão da inclusão financeira. Olhando para dentro, né, obviamente que a gente também tem os nossos desafios, quando a gente olha na agenda ESG. Um desses nossos desafios está relacionado à diversidade. O sistema financeiro tem mudado bastante, mas quando a gente olha, ele é um setor bastante com a predominância masculina muito grande, principalmente quando a gente olha na representatividade hierárquica. Então, o Itaú declarou seu compromisso também no ano passado, onde a gente vem focando em trazer mais mulheres para o cargo de liderança. E também na questão do recorte racial, que eu acho que é um outro grande desafio. E aqui, diferente de gênero, a gente tem um desafio de inclusão e de encarreiramento também, né? A gente hoje não tem a representatividade quando a gente olha dados do IBGE, do recorte racial, e muito menos quando a gente olha na questão hierárquica. Então, são metas que são acompanhadas e que são divulgadas anualmente. E ESG é uma agenda que ela é ampla e complexa. Então, quando a gente traz isso para os clientes, o que a gente percebe é que, muitas vezes, assim, qual que é o norte? Como é que eu priorizo isso, né? Grandes empresas já estão acostumadas a discutir matriz de materialidade. Então, naturalmente, você consegue olhar para o ESG, para aquilo que faz sentido para a sua empresa e desenhar a sua jornada. Mas isso não é uma realidade para muitas empresas quando a gente vai de médio para pequenas empresas. Então, a gente tem uma política para avaliar todas as práticas ESG dos nossos clientes, mas que vai trazer, no final do dia, não só um sim ou um não,
mas vai trazer um feedback de qual é a jornada que esse cliente pode ter para ele ter acesso a um crédito mais barato, uma linha que vai ajudar ele numa transição. Como é que ele pode fazer isso? É estar junto com o cliente nesse processo de análise para avaliar desde os aspectos ambientais, sociais e de governança, como que isso de fato está refletido ou como que ele pode melhorar isso para de fato estar antenado e ter de fato uma perenidade sustentável do seu negócio, né? Porque o ponto se eu conceder o crédito, não é só o risco de não pagamento, né? Mas é um risco dessa empresa não existir no futuro, né? O quanto, às vezes, dando uma linha de crédito equivocada, eu não estou acelerando ali, de fato, algo que vai levar aquela empresa numa situação bastante complicada. Então, o trabalho de análise do Itaú e de diálogo com seus clientes, ele não passa só pela parte de risco, mas a gente tem a agenda ESG não só sendo discutida na hierarquia do banco, mas ele chega na ponta. Então, os nossos comerciais estão bem preparados para poder fazer esse diálogo e ter ali assertivamente para cada empresa que faz uma tradução para o setor onde ela está inserida e quais são os desafios que vêm a seguir e quais são os melhores mecanismos financeiros para isso. Ser um banco ESG é ser um banco que vai ajudar os nossos clientes nesse processo de transição. E agora eu queria passar para a Marcela contar um pouquinho para a gente como que funciona isso na XP, Marcela. A gente sempre diz, né, que aqui no Brasil a gente está no início dessa jornada, mas, sem dúvida, a gente vê o tema avançando com uma velocidade bastante interessante. E aqui na XP a gente busca, sem dúvida, né, acompanhar e impulsionar essa agenda e, mais particularmente, né, na área de research, entender como é que a gente pode ajudar os investidores e as companhias também ao longo desse processo. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!